A paz do nosso Mestre e Senhor Yeshua esteja sobre ti. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos mais um pouco das Escrituras de Yahvé. Hoje estaremos falando, e nos próximos vídeos, iremos fazer vídeos mais curtos, esperamos, para que possamos desenvolver uma ideia, e para que você não fique tanto tempo, na frente do computador, escutando, lendo a palavra, sendo que podemos dividir isso. Mas nós vamos estar falando de um modo geral sobre as festas de Yahvé, aquelas que ele criou, aquelas que ele colocou em sua lei, e sobre as festas dos israelitas, que, por incrível que pareça, são coisas diferentes. Quando eu comecei a fazer esse estudo, eu também me surpreendi com o que eu acabei vendo. Mas essa é a realidade. Existem as festas de Yahvé, que foram por ele introduzidas, e existem as festas do povo israelita, que até hoje são comemoradas por muitos. Nós temos que entender o seguinte: o calendário que foi dado por Elohim aos israelitas, ele contém dias, nos quais o povo teria oportunidade de alegrar-se, devido às bênçãos recebidas. Todos esses dias eram, parte da lei. Ou seja, esses dias onde eles iam se alegrar eram parte da lei. Essas festas, deveriam ser praticadas exatamente da forma como elas foram estabelecidas por Yahvé, e por ele ordenadas. E qualquer infração, que ocorresse na forma de praticar essas festas, elas seriam penalizadas assim como qualquer outra transgressão, com o mesmo rigor, qualquer outra transgressão da lei de Yahvé. Nós temos que observar que algumas vezes essas solenidades são identificadas como festas, em outras como solenidades, e outras vezes como festas solenes. Esses três nomes, que nós encontramos, eles têm, mesmo que diferentes, porque seria festas, solenidades e festas solenes, mas eles têm eles não têm intenção de modificar o significado, nem de variar a devoção com que o povo devia celebrá-la. Então, festas solenes significa que em meio da alegria, o povo devia chegar-se a Elohim solenemente para oferecer oferendas e sacrifícios. É importante entender uma coisa, que apesar de serem festas, essas não podiam ser celebradas segundo cada pessoa desejasse. Ou seja, tinha que ser da forma como Elohim colocou, na lei, como deviam celebrá-las. Então a iniciativa pessoal para modificar o que a lei ordena é algo que o Altíssimo não tolera, mesmo que o homem imagine que essas modificações o agradem.
Isso tem que ficar muito claro, né? Que qualquer modificação àquilo que está na palavra não agrada a Yahvé. Nós temos que lembrar aquela passagem, né, que nós vamos ler daqui a pouquinho, onde os filhos de Arão, né, Nadab e Abiú, morreram queimados, né, porque modificaram a receita dos perfumes que deveriam mesclar para produzir o incenso que Elohim havia ordenado. Vamos ler essa passagem. Ela está no livro de Números, no capítulo 26. Números 26, versículo 61. Números 26, 61, que nos diz o seguinte: porém Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante Adonai. Então isso comprova, né, que realmente Elohim não permite, né, que suas leis sejam modificadas, mesmo que com resultados que a pessoa imagine que, né, que possa agradá-lo. Então a declaração bíblica, né, que demonstra que as festas são propriedades do Altíssimo, né, se encontra em Levítico 23, de 1 a 3, que nós vamos ler agora. Levítico 23, versículos de 1 a 3, que nos diz o seguinte: depois falou Adonai a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades de Adonai que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. E no 3 diz assim: 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhum trabalho fareis. Sábado de Adonai é em todas as vossas habitações. Então, nós vemos que isso foi dito por Yahvé diretamente a Moisés, para que ele escrevesse e fosse o início, fosse falando das festas, né? Para aquelas pessoas que não estão familiarizadas, né, com as escrituras hebreias da Antiga Aliança, com certeza é necessário aclarar-lhes, né, no mesmo tempo, assim, que o repouso semanal, ao mesmo tempo que a gente deve dizer, né, que o repouso semanal do sábado, né, na verdade, não nasceu no mesmo tempo em que nasceram as festividades, né, solenes dadas a Israel. E evidências, né, disso nós temos várias. Por exemplo, vamos ler aqui Êxodo 16, 23. Onde nós encontramos o seguinte, que nos diz assim: e ele disse-lhes: isto é o que Adonai tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado de Yahvé. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo que sobejar, guardai para vós até amanhã. Vamos ler também Gênesis, no capítulo 25, versículo 5. Gênesis 25, versículo 5. Que nos diz assim: porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Peraí, estou certo aqui. Perdão. Gênesis capítulo 2, versículo 3. Gênesis capítulo 2, versículo 3, que nos diz assim: e abençoou Elohim o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Elohim fizera e criara. Então nós vemos aqui que o sábado, né, foi instituído e era conhecido pelos israelitas e por seus ancestrais, né, desde a criação. Ou seja, muito antes, né, de Elohim o incluir, né, no calendário festivo. Então isso é um ponto pacífico.
Se nós formos usar a razão, né, isso nos levará a pensar que enquanto os israelitas estiverem cativos no Egito, né, estiveram lá presos, eram escravos, né, não observavam o sábado simplesmente, né, porque não eram livres, eles eram escravos. E porque os seus opressores, né, os seus senhores, os egípcios, né, os que escravizaram o povo, não tivessem nenhum interesse em obedecer, né, ao Altíssimo, o qual não conheciam. Assim sendo, mesmo que a observância do sábado fosse conhecida pelos israelitas, né, os primeiros capítulos do livro de Êxodo, né, sugerem que não o guardavam durante o cativeiro egípcio. Mas viria o tempo em que eles estariam na sua própria terra, e então o guardariam. Além, né, de que o testemunho do Altíssimo com respeito a Abraão, né, que nós vamos ler agora em Gênesis capítulo 18, versículo 19. Gênesis 18, versículo 19, que nos diz exatamente o seguinte: porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e à sua casa depois dele, para que guarde o caminho de Yahvé, para agir com justiça e juízo, para que Adonai faça vir sobre Abrão o que acerca dele tem falado. Então, a obediência de Abraão, né, em relação às leis de Yahvé, e a sua descendência também, porque como disse aqui no texto, Abraão iria ensiná-los, né, é testificada pelo próprio Elohim, né, de maneira que não existe nenhuma dúvida, presta atenção, não existe nenhuma dúvida, né, de que o povo conhecia o sábado. Isso é notório. Então disso nós tiramos o quê? Que realmente o sábado não surgiu no tempo, né, em que o povo recebeu as festividades, né, a observância do sábado foi colocada junto com todas as festas, porque Elohim desejava, né, que o sabá fosse tomado como beneplácito, com regozijo, né, com a alegria de ser um dia de repouso. Vamos ler aqui Levítico 23:3, com bastante cuidado. Levítico 23:3, onde encontramos o seguinte: 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhum trabalho fareis. Sábado de Adonai é em todas as vossas habitações. É um mandamento que passou a existir desde o 6º dia da criação, e que está sendo renovado aqui agora, está sendo lembrado ao povo escolhido por Yahvé. Então, não era uma festa para se celebrar, nem é, né? Na verdade, não existe nenhuma festividade material como nas demais festas instituídas, né, após ele. Mas sim era o dia de repouso, de alegria, né? Ficar alegre e honrar a Yahvé, né, nesse dia, louvando, adorando, estudando a sua palavra, etc. Essa entrega, né, de adoração no sabá foi tão especial, né, que o sacerdote devia ofertar, né, em holocausto 4 animais, né, como nós vamos ler agora em Números 18:9. Números 18:9. Onde lemos assim: isso terás das coisas santíssimas do fogo, todas as suas ofertas
com todas as suas ofertas de alimentos e com todas as suas expiações pelo pecado e com todas as suas expiações pela culpa que me apresentarão. Serão coisas santíssimas para ti e para teu filho. Então nós vemos aqui uma outra parte do texto que nos diz assim: porém no dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de 1 ano sem defeito e 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos com a sua libação. O sacrifício diário, aquele que era feito todos os dias no templo, ordenava 2 cordeiros. Mas o sacrifício do sabá, ele ordenava 4 cordeiros em holocausto, de odor agradável a Elohim, que se alegrava de que eles reverenciavam com regozijo o seu dia de descanso. Dessa maneira, meus irmãos, mesmo que o Shabá foi colocado junto com outros dias festivos, Elohim o separou de todas as demais festividades. A maneira que Elohim falou sobre o sábado e as festas, claramente demonstra que havia diferença. E essas diferenças se pode notar se a gente ler Levíticos 23:4, que nos diz assim: estas são as solenidades de Yahvé, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. Ou seja, essa diferença mostra que onde se iniciam os detalhes de como as festas que estavam para nascer deviam ser celebradas. Percebe? O sabá, o sábado, era o dia do descanso, era o dia em que todos deixariam o trabalho de lado, haveria 4 animais a serem sacrificados, mas as festas que iam ser criadas, estas seriam cada uma delas com seus pormenores, assim como veremos nos próximos estudos. Que Yahvé os proteja e guarde, em nome de Yeshua, nosso Mestre, Senhor e Messias.